Olá pessoal, aí nós vamos agora fazer a correção do PDF 2. Ele vai aparecer lá para todo mundo dar aquela olhadinha acompanhando, tá bom? Projetar aqui para vocês, aqui ó, aí. Pronto. Aqui está o nosso assunto comparando frações. PDF 2 é atividade, é a primeira atividade, né? O primeiro PDF, ele é explicativo do assunto. Eu até falei um pouco lá e até comentei naquele PDF que o Pro, que é o nosso colaborador, ele iria explicar um pouquinho mais sobre aquela questão do MMC, quando os denominadores são diferentes. Porque eu já tinha assistido o vídeo, gostei e postei para vocês. Aí eu não quis gravar um igual, tá bom? Não precisa também. Aí eu deixei lá no card esse PDF, né? Você abriu e respondeu no seu caderno. Lembrando que nessa semana não houve... Ah, não, foi na semana passada. Nessa semana houve, sim, a devolutiva, né? Houve devolutiva, sim. Foi da outra semana que não houve. Bom, comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Por isso, é só utilizar os sinais. Este primeiro sinal significa maior, este segundo significa menor e este aqui significa igual. Então, compare as frações abaixo utilizando entre elas os sinais acima. Então, 3 sétimos e 5 sétimos. Muito fácil, porque os denominadores são iguais. Então, qual é a maior? Se o denominador é igual, aqui tem maior, a parte maior em cima. A parte maior em cima. Então, nós vamos ter o que? 3 sétimos maior do que 5 sétimos, tá bom? É esse sinal aqui. O Pro não colocou aqui o sinalzinho. E não posso colocar agora porque não tem como mais, tá bom? Aqui, o mesmo denominador, 9 quartos e 1 quarto. É claro que 9 quartos é maior, porque se você tem 9 coisas dividido para 4 pessoas, né? É maior do que uma coisa dividido para 4 pessoas. Na letra C, 5 dozeavos e 7 dozeavos. 7 dozeavos é maior. Então, toda vez que o denominador for o mesmo, a fração maior é a que tem numerador maior. Então, aqui na letra D de dado, 2/37 é menor, é o segundo sinal de cima, tá bom? Cuidado aí para você não errar e colocar o sinal errado. Na letra E, o sinal é maior e na letra F, o sinal também é maior. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora nós vamos fazer as atividades do livro. Lá no livro eu recortei partes, né, das informações e fui montando aqui um slide. Senão, se não recortar, não tem como ficar legal para você visualizar. Por isso que fica assim, ó. O professor recortando mesmo. Responda as questões no caderno, né, para os exercícios a seguir. Considere usar os discos A, B, C, D e E dados na página 139. Então você foi à página 139 e olhou lá para você entender. Em um número inteiro, há quantas metades e terços e quartos, né? Então, o tio Antônio, ele adora provocar os seus sobrinhos com essas charadinhas. Então, certa vez ele deu uma barra de chocolate a cada sobrinho e perguntou exatamente isso aí. O que é maior? Um inteiro, né? Em um inteiro, há quantas metades? Aqui, ó. Então, a resposta do primeiro, do livro lá. Este círculo, ele é um inteiro, não é isso? Eu cortei ele ao meio, ele tem quantas metades? 2. Essa colorida e essa sem colorir. Este inteiro, na segunda figura, tem quantos terços? Se é terços, eu dividi em 3 partes. Lembrando que o Pro já falou numa outra aula que a parte de baixo ela vai dar o nome para a fração. Por exemplo, 3 quintos, porque o 5 está de baixo. 4 sétimos, porque o 7 está de baixo, né? Então, quintos, sétimos, oitavos é quando é a parte de baixo que a gente está falando. Então, se ele falou aqui, ó, e terços, né? Um inteiro tem quantas metades?
né? Nós vimos 2. E quantos terços? 3. Um é o azul, que é 1/3, e mais 2 sem colorir. E aqui outro exemplo de inteiro. Neste inteiro tem quantos quartos? 4. 2 coloridos e 2 sem colorir. 1, 2, 3, 4. Bom, ficou bem visualizado assim, né? Legal. Vamos ver aqui agora. Lá na mesma questão, tem os sobrinhos do tio Antônio, né? Eles também brincaram, né? E seus sobrinhos não ficaram atrás. Tá tudo no seu livrinho lá. Aí, este aqui fala assim: comi uma barra de chocolate inteira. E o outro fala: eu comi 8/8 da barra. Quem comeu mais, Ivo ou Carlos? Olha que legal. Se a barra é do mesmo tipo, então o Ivo, olha para você ver, ele não dividiu a barra, ficou inteirinha. Ele comeu ela inteira, digamos assim, só para efeito de entendimento. E Carlos, né? Ele dividiu a barra em 8 partes. Por que eu sei, por que foi em 8? Porque ele falou, comi 8/8. Então, se foi 8, dividiu em 8, que a parte de baixo sempre fala em quantas partes o inteiro foi dividido. Ele dividiu em 8 partes, mas ele comeu as 8. Então, ele comeu também a barra inteira, tá bom? E aí, quem comeu mais? Os dois comeram a mesma quantidade, tá certo? A mesma quantidade. Deixa eu dar uma olhadinha em uma coisa que tá gravando. Tem que olhar lá, porque tem hora que fica sem gravar. Bom, vamos passar agora a próxima. Aí, olha as duas sobrinhas, Sara e Lara. Ó. Comi a metade da barra de chocolate. A metade da metade. Olha. Então, olha, vamos voltar aqui da figurinha. Ó. Esse aqui não é o primeiro não é a metade, ó. Esse aqui não é a metade. A metade da metade, olha aqui na terceira figurinha, metade da metade, na parte de cima, ó, metade da metade, ó. Então, um vermelhinho desse é metade da parte de cima, ou um branquinho desse é a metade da metade, né? Dividir em 2 metades, o cor vinho e o cor branca. E um branquinho desse é metade da metade, que é 1/4, não é isso? Mas vamos voltar para lá. O Pro colocou também um desenho. Aí a primeira comeu metade da metade e a outra comeu metade da metade da metade. Mas o Pro desenhou, olha aqui, ó, metade da metade vai dar quanto? 1/4, ó. É só isso aqui, ó, a metade desta metade de cá. E a metade da metade é isso aqui, ó. É como se fosse esse pedacinho aqui que eu estou desenhando, ó. Olha para você ver aí o cursor passando lá em cima. Vai dar isso aqui, vai dar quanto? 1/8. Só isso aqui, ó. Você dividiu em 4 partes, né? Ficou de cá. E dividiu tudo pela metade de novo. Metade da metade da metade. Vai dar 1/8. Quando você contar, vai dar 1/8. Isso é bom através da imagem. Aproveite e responda. Uma metade é igual a quantos sextos? Olha, uma metade é igual a quantos sextos? Mas que pergunta difícil. Não é, sabe por quê? Porque quando você aprende que falou sextos, então eu dividi a figura em 6 partes. Ah, tá. Então eu peguei, desenhei e dividi em 6 partes. Se ele falou a metade, né? Eu vou pegar quanto? Se são 6, eu vou pegar 3. Pronto, ele mesmo já deu a dica. É a questão de interpretação. E aí, ele fala assim, e quantos décimos? Pegou o inteiro, dividiu em 10 partes, certo? E deu a metade de 10, dá 5. 5 décimos. Então, dá 3 sextos e a metade de 10, 5 décimos. Tá bom? Então dá 3 e 5. Continuando, deixa eu só voltar lá para saber se o bot tá gravando. Daqui a pouco tá perdendo tempo aqui, igual eu já falei com vocês. O vídeo trava e eu fico perdendo tempo. Letra D, continuando, não é isso? 1/3 parte é igual a quantos sextos? Olha,
Se ele falou sextos, eu vou dividir em 6 partes. Então ele quer uma terça parte. Então eu coloquei, olha, uma parte amarela, outra parte lilás, outra parte vermelha. Uma terça parte são quantos sextos? 2 sextos. Essa foi mais difícil, porque o aluno ele tem que dividir o inteiro em 6 partes. Depois das 6 partes, ele dividir em 3 porções. Só que são 3 porções de 2 cada um. E aí, uma terça parte, que é uma porção só, são quantos daqueles 6 iniciais? 2. Tá vendo? 1, 2. E quantos nonos? Aí eu pego o inteiro, divido em 9 partes, porque ele falou nonos. Desses nonos, pego o nono, divido em 3 grupos de 3, não é isso? Porque são 3 grupos, vai dar 3. No caso do 6, são 3 grupos, deu 2 para cada um. No caso do 9, 3 grupos, dá 3 para cada um. E aí, uma terça parte de 9 deu quanto? Deu 3. Ó. Deu 3. Ou então, você pode dividir também assim, ó, 9. 9 por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. Também pode, mas é uma mais avançadinha um pouquinho. Você pode afirmar que 2 terços e 4 sextos de uma mesma figura representam a mesma região dessa figura? Aí o Pro desenhou, ó, para ficar fácil. Não tem isso no livro, não. Desenho para você entender melhor. Você pode afirmar que 2 terços e 4 sextos de uma mesma figura. Aí eu pego a figura, mostro ela como é o tamanho dela. Aí no segundo exemplo, eu vou dividir em 3 partes e pegar 2. E na segunda comparação, eu vou dividir em 6 partes e pegar 4. Posso afirmar? Sim. Né? Eu posso afirmar. Foi aquele caso que eu falei com vocês numa outra aula que às vezes coincide, ó. Ou foi nessa aula mesmo que eu falei, que coincide, né? Porque eles são múltiplos, ó. 6 é múltiplo de 3, assim, e 4 é múltiplo de 2, por isso que dá coincidência. Pronto. Terceiro, em uma empresa, deixa eu ver aqui como é que tá falando ainda. Em uma empresa, 1 terço dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 3/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Aí na figura aqui, na imagem, eu vou ter a representação da quantidade de funcionários. Essa quantidade de funcionários, a quantidade total, ela não vai mudar. Ela é tanto para um tipo quanto para outro, tanto para quem utiliza, né, ônibus ou utiliza o metrô. Quando sai da empresa, a quantidade de funcionários é a mesma. Então, não para usar, mas a quantidade lá, empregados. Então, eu coloquei ela aqui em cima, representada nesta figura. Aí, como para usar o metrô é 1 terço, eu dividi o tamanho dela aqui, ó, a segunda, em 3 partes e peguei uma, porque o 1 está lá em cima, ó. A parte de baixo é quantas partes eu divido e a parte de cima é quantas eu pego. Aí eu colori o 1. E depois, como a quantidade de funcionários não vai mudar, né? É o mesmo tanto na empresa, eu desenhei também no mesmo tamanho aqui embaixo. Só que agora eu dividi em 5 partes, porque o denominador é 5. E peguei quantas? Peguei 3, que o 3 está lá em cima. Então, realmente, 3/5 é maior do que 1 terço. Ou tem como calcular? Tem. Sem ser a figura? Tem. Ó. Você compara 1 terço e 3/5. Lembra que o Pro falou que quando denominadores forem diferentes, não forem iguais, pode cruzar que dá certo, né? E quando for diferente, no caso aqui também, eu sei que vai dar certo, porque o Pro tem mais experiência. Aí você multiplicou, ó. 5 vezes 1, 5. Ou 1 vezes 5, ó. O 1 vem primeiro, na primeira aqui. 1 vezes 5 é 5. E 3 vezes 3 é 9. Você vê que o que está primeiro, 5, né, 1 terço, ele é menor do que 3/5, que aqui apareceu o número 5 e aqui apareceu o número 9.
na segunda parte, relacionada à segunda fração. Então 3/5 ele é maior, tá vendo? Que deu como resultado 9, do que 1/3, que deu como resultado 5. Verifique se as comparações são verdadeiras ou falsas. Vamos ver. Verifique se as representações são verdadeiras ou falsas. 1/3 é maior do que 1/6. Verdade. Né? 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 3. 1/3 é igual a 2/6. É verdade? É. Porque aqui, ó, você tem o número 1. Você vai dobrar ele, vai dar número 2. E se você vai dobrar ele, vai dar número... Dobrar o 3 vai dar número 6. É a mesma coisa, se você dividir... Pega a calculadora para você ver. Você não está falando que o número 1 é igual ao número 2. Você está falando aqui que na divisão do número 1 pelo número 3... vai dar igual a divisão do número 2 pelo número 6. Porque fração é um tipo de divisão. Então, nós vamos ter quem aqui? 1 dividido por 3 dá 0,3333. Põe na calculadora para você ver se eu não está falando a verdade. E 2 dividido por 6 dá 0,3333. Então, dá do mesmo jeito. Por isso que é igual. 1/3 é menor do que 3/6. Verdade. Porque 1 dividido por 3 dá 0,33. E o 3 dividido por 6 dá 0,5. Tá bom? Você vê que o de cima, do segundo aqui, ó, o 3 é a metade do 6. E o 1 não é a metade do 3. É menos. Se ele é menos do que o de baixo, ele é menor. Né? Ele é menos do que a metade. E na letra C, ele é a metade. E o 3 é a metade. E o 1 não é nem a metade. Então, a primeira fração é menor. Vamos comparar aqui. Ó. Esse é fácil. Porque nós temos denominadores iguais. 2/3 é menor do que 1/3. É falso. Ele é maior. Porque na parte de cima, com denominadores iguais, sendo ele maior, a fração é maior. Vamos ver aqui. 2/3 é igual a 3/3? Não. O 2/3 ele é menor do que 3/3. E 1/5 é igual a 2/10? Verdade. Repara que se você dividir 1 por 5 lá na calculadorinha, vai dar 0,2. E 2 dividido por 10 dá 0,2. Mas você pode perceber também o seguinte, ó, que se você dobrar o valor do 1, quem é 2? Melhor dizendo, quem é 2? 2 é o dobro do 1. E quem é 10? 10 é o dobro do 5. Então, já que eu dobrei em cima e dobrei embaixo, a divisão, o resultado dessa divisão de 1 por 5 e de 2 por 10 vai dar a mesma coisa. Tá certo? Lembrando sempre, gente, que fração é uma forma de divisão, é uma representação de uma divisão. Tá bom? Na letra G, 2/3 é igual a 3/6. Falso. Por quê? O 6 ele é o dobro de 3, mas o 3 de cima ele não é o dobro de 2. Tá bom? Então é falso. 2/3 é maior do que 2/6. Verdade? Verdade. Porque eu estou dividindo o 2 por 3, vai dar um pedaço maior do que se eu dividisse o 2 em 6 partes. Então o primeiro vai dar maior. Tá bom? E aí, terminou. O Pro agora vai fechar aqui. Opa, onde é? Aqui. Puxar para cá. Para me despedir de vocês, tá bom? Aí agora o Pro vai gravar, já agora à tarde, com a mesma camisa, né? O slide do PDF 3, tá bom? Um abraço, já estou voltando, é só assistir lá e corrigir. Você precisa abrir seu livro ou o caderno e acompanhar o vídeo, voltar o vídeo onde for necessário você corrigir de novo.